Muito bom dia, estamos então de regresso neste Café das 9 de sábado. Vamos entrar naquilo que será sempre a segunda parte deste programa, a nossa rubrica de osteopatia. Paulo Almeida, de 40 anos, é osteopata, diplomado pelo Instituto de Técnicas de Saúde de Lisboa. Tem também pós-graduação em osteopatia estrutural na Escola Universitária Vasco da Gama, em Coimbra. E ainda tantas outras coisas com nomes tão complicados que nem me vou atrever a pronunciar aqui. Apenas remato dizendo que está agora a frequentar a pós-graduação de especialização em dissecção anatómica, abordagens cirúrgicas na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Então, neste Café das 9 de sábado, Paulo Almeida será o nosso convidado da rubrica Osteopatia. Em conversa solta e suave, vamos precisamente perceber do que é que se trata e, afinal, que benefícios tem para a saúde. Paulo Almeida, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar presente connosco aos sábados, aqui neste Café das 9. Seja bem-vindo. Vamos começar precisamente por perceber, afinal, o que é isto da osteopatia. Bem, a osteopatia pode-se considerar como sendo uma medicina manual, uma abordagem terapêutica, um método diagnóstico e tratamento manual, em que tem uma visão holística e em que vê o corpo como um todo, não como partes do corpo que fazem parte de um todo, mas o corpo como um todo. Fazendo a sua abordagem manual, principalmente sobre o aparelho musculoesquelético, ossos, músculos, articulações, tendões, ligamentos, com uma particular atenção sobre a coluna vertebral, e onde esse desenvolvimento dessa atividade advém precisamente de já há alguns anos, há aproximadamente 140 anos, quando um médico americano, Dr. Andrew Taylor Still, perdeu 3 filhos e a sua esposa numa epidemia de meningite nos Estados Unidos. E em que ele, perante esta catástrofe, esta fatalidade, ele referia precisamente que perante a doença Deus deixava-nos sem recursos. E então ele fez um período de um recolhimento e um período de reflexão junto dos índios, Shawnee, no Kansas, e onde ele ia observando precisamente a natureza e a capacidade que os próprios animais tinham de autorregulação, de autocura, digamos assim. Eles não precisavam praticamente de tratamento. E onde observava também técnicas ancestrais de tratamento dos próprios índios. E então ele voltou para a cidade e, como era médico, retornou todo o seu processo de investigação, até através de disseção anatómica, disseção cadavérica, num estudo profundo de anatomia, que a osteopatia assenta precisamente num conhecimento profundo de anatomia, fisiologia, e eu costumo dizer, inclusive, que, por fim, é uma arte, precisamente porque depois de conhecer todas as estruturas do corpo e a forma como se interrelacionam entre si, o uso da mão precisamente para cumprir com esse estado de facilitação, de harmonia entre as estruturas do corpo. O nome de osteopatia, Andrew Taylor Still deu-lhe este nome precisamente porque osteo vem de osso e patia vem de doença ou sofrimento do interior. Portanto, em que o osso era precisamente a alavanca, era o sistema esquelético que faz parte de 60% do nosso organismo, portanto, e através dele era onde muitas vezes se encontrava a facilitação para o encontro com a cura do corpo. Patia precisamente porque muitas vezes se encontrava a solução para algumas patologias, para algumas doenças, através da mobilização do sistema esquelético. Assenta numa filosofia muito própria, de um sentido holístico, de uma regulação e de um controlo neurológico, porque todas as estruturas do corpo têm, de alguma forma, controlo neurológico. Nós somos constantemente envolvidos em estímulos internos e externos, de um controlo vascular, porque as células precisam de nutrientes, de oxigênio, de glicose. Portanto, a célula depende desses nutrientes para desenvolver e cumprir com a sua função, assim como o processo de eliminação, ou seja, o retorno
e a absorção dos resíduos metabólicos resultantes do metabolismo celular. Portanto, todo o gasto energético, porque o sistema esquelético é precisamente o sistema que mais energia gasta no nosso corpo. Muitas vezes só a manutenção da postura vai fazer precisamente com que haja um gasto energético muito grande e que faça com que tenha uma influência direta sobre até as próprias vísceras, porque os nossos órgãos encontram-se precisamente suspensos por estruturas ao nosso sistema esquelético. Portanto, e o processo de autorregulação e de autocura, digamos assim, acontece precisamente na harmonia entre o sistema nervoso, sistema vascular, linfático e musculoesquelético. Com base nisto, criaram-se precisamente 4 leis, onde assenta precisamente a osteopatia. A primeira lei é precisamente a visão do corpo, é a unidade, é o corpo como um todo. Portanto, tudo depende de tudo. Onde a última lei, por exemplo, a 4ª lei da osteopatia, temos a lei da artéria, precisamente porque se não houver os fluidos corporais e por onde circulam precisamente todos estes nutrientes, processos metabólicos e até o nível de toxicidade do corpo, se não houver um processo de eliminação e nutrição adequada, o corpo poderá entrar em doença. Portanto, a doença só se conseguirá instalar se não houver harmonia entre estas estruturas corporais. E a osteopatia vai ao encontro disso, através de técnicas avançadas manuais, conseguir encontrar um equilíbrio entre todos estes sistemas. Muito bem, perante isto já percebemos que tem tudo que ver com a grande harmonia que é esta máquina chamada corpo humano e por isso, Paulo, falta aqui perceber, afinal, para quem está lá em casa estão a pensar, mas afinal o que é que faz um osteopata? Ora bem, um osteopata, muitas vezes as pessoas que procuram um osteopata pensam que o osteopata trata os problemas das costas. E, na realidade, a grande maioria das pessoas que procuram um osteopata tem precisamente alguma dor nas costas, a grande maioria dela. Muitas vezes são dores referidas, não são propriamente uma dor do foro patológico, nem degenerativo, são precisamente dores referidas, dores que elas estão lá, não têm propriamente uma doença ou uma patologia, mas é ali que se manifesta o sintoma. Portanto, a osteopatia trata pessoas, não trata doenças, a osteopatia trata o indivíduo no sentido de ele se autorregular. Portanto, através, como eu disse, de técnicas manuais, que não massagem, muitas vezes é confundido com massagem, não é massagem. São técnicas manuais que nem usa óleos sequer, porque isso até poderia comprometer a própria mobilização e a manipulação dos tecidos, mas através dessas manobras se vai facilitar todo o sistema esquelético e pelo meio do qual depende, passa, influencia direto ou indiretamente o sistema nervoso, o sistema vascular. Isso é o que tratamos e então o que é que fazemos, o que é que faz o osteopata para iniciar esse tratamento perante a situação que estiver ao seu alcance? Tudo começa precisamente por um diagnóstico. A osteopatia é uma atividade profissional de saúde, de cuidados primários, completamente autónoma no seu diagnóstico, portanto, e onde a pessoa que procura o osteopata tem que se perceber exatamente, tem um sintoma, e o que é que estará a provocar esse sintoma. Então há uma busca, há uma pesquisa constante através de vários testes de mobilidade e, acima de tudo, a mão como com as suas altas capacidades sensoriais, portanto vão precisamente conseguir perceber e diagnosticar a causa do sintoma, a causa da dor, a causa da dormência, a causa da alteração do ponto de vista fisiológico. De certa forma, isto é um organismo, somos um ser vivo, não é? Em todos os sentidos e amplamente. Há pouco dizia que não é massagens, não é tal, ocorreu-me aqui. E a osteopatia é a mesma coisa que fisioterapia ou não? Não, de todo. Eu não posso estar aqui, não seria ético estar aqui a falar sobre
fisioterapia, porque não temos aqui nenhum fisioterapeuta precisamente para confirmar exatamente aquilo que é a fisioterapia. Mas a osteopatia é, como eu digo, eu penso que é aqui que se marca as principais diferenças. A osteopatia é uma atividade de saúde autónoma, de cuidados primários, em que é autónoma no seu diagnóstico, é autónoma na prescrição, no desenvolvimento do seu tratamento, o prognóstico, etc. Portanto, tudo é desenvolvido a partir precisamente da autonomia que a osteopatia tem. Não tem para ir a um osteopata que consultar inicialmente um médico, não tem que ter uma prescrição ou passar por um conjunto de outros exames complementares de diagnóstico. Isso poderá eventualmente enriquecer e confirmar o diagnóstico que possa ser feito, mas a osteopatia não precisa de... são cuidados primários. São cuidados primários. Às vezes tem-se um bocadinho a noção de que osteopatia é mais ou menos ali, como há pouco referia, ir ao massagista. Antigamente até se dizia mais no vocabulário mais comum entre as pessoas ir ao endireita. Não tem muito a ver com isso, até porque um osteopata pode ser um doutor na verdadeira acessão da palavra. Temos aqui várias questões. Ora, Isto completando a primeira, não havendo qualquer tipo de semelhança entre osteopatia e fisioterapia, não quer dizer que as duas não se complementem em algumas situações. Relativamente à massagem de todo, a osteopatia faz massagem. Quem faz massagem são os massagistas dentro das várias abordagens que estejam presentes. Por exemplo, enfermeiros de reabilitação, fisioterapia. Em fisioterapia desenvolve-se efetivamente alguma massagem. A osteopatia, efetivamente, o que faz é... Perdão. O que faz, exatamente, são técnicas avançadas ao nível dos tecidos moles, ao nível articular, não usa óleos, porque pode precisamente comprometer a fixação e a perfeita mobilização e manipulação articular, por exemplo. Falava precisamente do endireita, portanto, muitas vezes vê-se o osteopata como um endireita que faz estalar os ossos. A questão da manipulação osteoarticular é uma ferramenta que a osteopatia tem, assim como um cirurgião tem um bisturi, por exemplo. Nem em todas as circunstâncias é aplicada uma manipulação. Tem que se saber exatamente se não há contraindicações para essa manipulação, se essa manipulação pode criar algum benefício na recuperação do paciente. E quando ouvimos o estalido, não é mais do que gás, do que ar. Carbono criado na articulação e que, ao ser feita a manipulação, a abordagem da articulação, portanto, há uma libertação desse gás e é isso que faz aquele ruído que nós ouvimos. Obviamente que o ar ocupa espaço, cria pressão intra-articular e quando muitas vezes sentimos aquele estalido, sentimos um alívio localizado porque a articulação deixa de estar em tensão, não é? Daí ser uma ferramenta de trabalho que pode ser utilizada ou não. Nós teremos, ao longo das nossas conversas, a oportunidade de depois especificar mais isto, mas a verdade é que, e ficando desde já esclarecido, é que a osteopatia, as mãozinhas são um bem essencial. Não fazem massagens, mas fazem algo muito importante para poder ter um tratamento correto de osteopatia. A primeira abordagem, que é o diagnóstico, a mão é um bem essencial, sem dúvida. É ele que nos vai dar toda a informação e toda a leitura do corpo através dos vários testes e das várias mobilizações. Não só com a mão, também são feitos testes neurológicos, recorrendo a vários instrumentos que vão provocar ou vão testar alguma sensibilidade a nível periférico, etc. Paulo, nesta questão às vezes existem sempre dúvidas. Bom, mas é melhor se eu estou a pensar fazer um tratamento num osteopata, eu vou recorrer a no meu país, em Portugal, ou é melhor pensar a ir para o estrangeiro? Onde é que é melhor a osteopatia? Bem, a osteopatia, nos seus 140 anos de existência, em Inglaterra, por exemplo, já é ensinada há 100 anos, não é? Portanto, não podemos desprezar isso. Obviamente que a experiência é muito maior do que no nosso país, que é bastante mais recente portanto, logo, toda essa história, essa experiência, esse processo de investigação vai, obviamente, maximizar.
Na Europa nós já temos vários países com osteopatia regulamentada, por exemplo, a Inglaterra está regulamentada desde 93. Em contraste com a Inglaterra temos, por exemplo, Espanha, que não tem uma regulamentação, não há uma entidade que regule as instituições de ensino, há uma entidade que regule precisamente o que é um osteopata, o que é que faz um osteopata, portanto, logo que controle precisamente as entidades de ensino, para saber o que é que se faz e se faz bem ou mal, mas temos, por exemplo, a Suíça muito recentemente, também regulamentada, Portugal está numa fase final da sua regulamentação, inclusive já com uma licenciatura, portanto, abriram já 4 institutos politécnicos e universidades que abriram precisamente a osteopatia em Portugal. Eu penso que é a imagem do melhor que se está a fazer na Europa. Outros países, como por exemplo a Finlândia, a França, portanto, têm regulamentação própria, Malta ou Liechtenstein, portanto, são países onde se desenvolve a prática da osteopatia. Noutros países do mundo, aí então, como muito mais vincado, porque inclusive é considerada a especialidade médica, o caso dos Estados Unidos, o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália, a Rússia, portanto, são países precisamente que têm um histórico muito grande e um desenvolvimento, um trabalho extraordinário. Portanto, não há necessidade de ir ao estrangeiro para se consultar um osteopata. Temos excelentes profissionais no nosso país. A CSS, inclusive, já reconheceu, com a atribuição de cédula profissional, aproximadamente 500 osteopatas, onde, portanto, será agora sim mais fácil se conseguir identificar onde é que está o verdadeiro profissional. Estamos numa fase transitória em que há, inclusive, bons profissionais que ainda não tiveram acesso à sua cédula, mas está a decorrer todo esse processo neste momento, portanto, as pessoas não se deverão preocupar, porque dentro, em breve, estará tudo muito mais confirmado. Também o nosso tempo está a voar, diria eu, e estamos na reta final da nossa conversa e por isso eu queria ainda deixar aqui mais algumas questões, se o tempo nos permitir, mas sim, para já perceber quem é que pode receber, por exemplo, um tratamento osteopático. Eu diria que a osteopatia não tem contraindicações. O diagnóstico é importante para se perceber precisamente até onde e o que é que pode ser feito. Não é? Crianças, bebês, mulheres grávidas, idosos, qualquer área profissional pode receber precisamente tratamento de osteopatia. Em termos da escolha, quer ir a um osteopata, mas o que é que eu devo seguir para ir para o sítio certo? Há sempre o medo, não é? De onde é que nós vamos e o que é que vamos fazer. Eu costumo dizer que não há nada como a recomendação. Junto dos nossos amigos, sabermos se já alguém consultou algum osteopata, se tudo correu muito bem e se recomenda. Pronto, esse é o ponto principal. Depois disso, há associações em Portugal e que têm precisamente um registro dos osteopatas, dos seus associados e do qual reconhecem precisamente a formação e as competências. Temos, por exemplo, também alguns seguros de saúde, que não vou invocar aqui, mas alguns seguros de saúde que são exigentes no currículo, digamos assim, do osteopata e, portanto, e que também poderão ter, assim, acesso através dessa consulta. Portanto, há sempre uma pesquisa que deve ser feita, mas onde a recomendação é sempre o mais seguro, obviamente. Muito bem. Mesmo para terminarmos, perceber se quem recorre a um osteopata deve ir sozinho, pode ir acompanhado se se sentir melhor? Pode levar sempre alguém. É livre de o fazer. Se sentir mais à vontade, até é bom que leve sempre alguém. O caso de um menor, por exemplo, de uma criança com menos de 18 anos, de um jovem com menos de 18 anos, deve sempre, obrigatoriamente, se fazer acompanhar de um tutor ou uma pessoa, um adulto responsável pelo menor. Uhum. Há pouco, e já percebemos que mexe mãozinhas, temos de trabalhar o corpo, temos que perceber o que é que ele nos quer contar, no fundo é um bocadinho isso num primeiro diagnóstico. Há algum tipo de roupa específica que se deve levar? Não? Vamos à vontade? Precisamente para fazer o diagnóstico e o tratamento é preciso sempre que a pessoa retire alguma roupa. O que eu costumo recomendar é precisamente que a pessoa leve uma roupa com a qual se sinta confortável. Se porventura sentir mais à vontade em levar um calção, que leve um calção por cima do joelho. Se porventura não se sentir bem, no caso de uma senhora, em ficar em sutiã, levar um sutiã de desporto, por exemplo. Mas que se possa precisamente observar bem todas as assimetrias e alterações a nível cutâneo, a nível muscular, é sempre muito mais fácil interpretá-los retirando alguma roupa.
Portanto, levar Muito alguma bem. com que se sinta à vontade. Paulo, muito obrigada. A nossa conversa Obrigado fica eu hoje pelo convite. por aqui. No próximo sábado voltaremos a este Café das 9. Já sabe que na segunda parte a nossa rubrica é dedicada à osteopatia. E aí vamos perceber o que é osteopatia visceral. É complicado? Pronto, fique connosco. Até ao próximo sábado. Para já, tenha a continuação de um excelente dia.